Teve uma quedinha aqui, mas já resolvemos o problema e já voltamos, ok? Como eu disse, Pastor Soares, Cantinho do Sofá, sempre trazendo uma palavra abençoada para você. Hoje nós estamos aqui no Cantinho do Sofá, Facebook, né? Faz tempo aí que nós não aparecemos ao vivo, mas estamos sempre soltando as nossas mensagens, né? Escrita, a palavra do Senhor, sempre sendo levada ao seu coração. Quero convidar você, meu amigo, convide a sua amiga, convide um parente para estar conosco. Quero agradecer a todos os nossos amigos de todo canto do Brasil. Olha, não tem nem como agradecer a fidelidade de vocês conosco, ok? Há quanto tempo nós estamos aqui juntinho com vocês, né? E nós temos chegado aí em vários outros países aí, graças a Deus, o Cantinho do Sofá tem levado a palavra do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui para mais um Cantinho do Sofá, ministrar a tua palavra, trazer o ensinamento, Senhor, meu Deus, para aqueles que estarão ouvindo, para aqueles que vão assistir, que o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar derramando da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Pedimos a ti, Senhor, meu Deus, visita cada coração, meu Pai, que vão ouvir essa mensagem. E eu te peço, Senhor, que cada irmão, cada irmã possa sentir a presença do teu Espírito Santo através da tua palavra. Amém. Cadê você? Participe comigo, ok? Jataí, o pessoal de Jataí, Brasília, né? Cidade do entorno. Deus abençoe. Japão, Nigéria, Estados Unidos, Argentina e por aí vai. Portugal, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre reconciliação com Deus, né? Como podemos reconciliar com Deus? Se você está afastado, se você não tem estado na presença de Deus, né? Quero aí trazer essa mensagem para você, você que está afastado. Ah, pastor, como que eu posso, né, me reconciliar com Deus? Então nós vamos estar aqui aprendendo junto, né? Eu e você aprendendo junto. Quero que você pegue a sua Bíblia, como eu sempre falo, pegue a sua Bíblia católica, sua Bíblia espírita, você pegue a sua Bíblia pentecostal, né? E acompanha comigo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado através dessa palavra. Reconciliação com Deus. Como podemos reconciliar com Deus? Vamos lá. A reconciliação com Deus só é possível através de Cristo, né? Não tem outro jeito. Essa reconciliação você só vai poder fazer com Cristo, né? Ah, pastor, mas eu vou chegar para ele, vou falar, sim, você chega para ele, confessa suas falhas, confessa seus pecados, né? E depois você se achega a uma igreja, se achega diante do Senhor, ou até mesmo procure um pastor, né? Para se aconselhar e com certeza você vai ser abençoado. Isso significa que a única forma de o homem se reconciliar com Deus é por meio dos méritos, né, do Senhor Jesus Cristo, que através de sua redentora satisfaz as exigências da justiça de Deus e trouxe paz aos redimidos. Ou seja, eu não sei qual é a sua situação que você está passando nesse momento, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nesse momento, mas eu quero dizer para você que você tem ainda, né, a oportunidade de se achegar a Deus e se reconciliar com Ele, renovar uma aliança, né? E eu tenho certeza que Ele está de braços abertos para te receber. Muitas vezes fala, mas eu estou tanto tempo afastado, né? Tive até vontade de ir para a igreja, me reconciliar, mas fiquei com vergonha. Isso não, você não tem que ficar com vergonha. Você tem que ter coragem de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu errei, eu pequei, saí da tua presença, né? E o único meio de se redimir é você ir à presença de Deus e se reconciliar com Ele. A Bíblia diz de uma forma muito clara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus, ou seja, Jesus e Deus.
chegar diante dele, né? E o homem, né? E o homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Cristo nos deu acesso ao santuário celestial. Por causa de sua justiça, hoje podemos nos achegar com confiança com o trono da graça de Deus. Ou seja, isso nos coloca, amém, Kátia, Deus abençoe você, ok? Que você possa participar conosco, que nós vamos estar orando com você. Cássia Dias, da onde você é, Cássia? Fala aí da onde você está nos assistindo. Então, nós vemos aqui que Cristo nos deu acesso ao santuário celestial. Como é esse acesso? É através da oração, né? Nós temos essa liberdade de chegarmos e orarmos e falarmos com Deus. Pastora Sandra, então nós vemos que nós temos uma chance, né, de reconciliarmos com o Senhor, e é através de quê? Através da oração, aonde você vai chegar para Ele e vai conversar como você pode estar conversando comigo, né? E aí Deus pode ouvir as suas orações e receber as suas orações e você ser perdoado pelas suas falhas, pelos seus pecados. Então, nós vamos ver aqui que para nós nos chegarmos diante de Deus, diante de Cristo, nós temos que ir até Ele. Nós temos que chegarmos até Ele. E como nós chegamos? Através desse acesso, né, que Ele nos dá, que podemos nos achegar com confiança, né, com o trono da graça de Deus. Ou seja, nos chegarmos diante dele com confiança e confessarmos as nossas falhas e falar: Senhor, eu estou aqui para me reconciliar com o Senhor. E quando nós reconhecemos isso, que há um Deus que nós podemos chegar e nos reconciliar com Ele, é algo satisfatório, né? Tanto para nós como para Deus. Se nós formos ver dentro da palavra, nós vamos falar aí sobre o filho pródigo, que é uma história que todo mundo conhece, né? O filho pediu, foi embora, saiu da sua casa, tinha tudo, mas saiu, foi conhecer o mundo, né? E preferiu sair, e um dia lá ele, né, perdeu tudo, não tinha mais nada, e lembrou, né, do pai, da casa que ele tinha, tudo que ele tinha, e ele lembra e fala: não, vou retornar para a casa de meu pai, né? E chega lá, ele se chega diante do pai e se humilha, né? Pedindo aí perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, né? E o pai ali, ele recebe de braços abertos, porque ele já esperava esse momento, né, do filho voltar para casa, e ali Deus também, ele é da mesma forma. Ele nos espera um momento de nós nos chegarmos e nos reconciliar com ele. E é através disso, reconhecer, se arrepender, né, e chegar diante de Deus e falar com Deus. Então ele nos dá essa oportunidade. Então Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A parte dele, não há outra forma de nos aproximarmos de Deus. Ou seja, chegar diante de Jesus e falar: olha, Senhor, eu falhei, eu pequei, estou aqui arrependido, porque você precisa estar arrependido, né? E com certeza Deus, ele vai ouvir a sua oração, o seu pedido, e vai te atender. E é através da oração. Não tem outro jeito de você se achegar. É diante de Deus. Ah, pastor, eu vou na igreja, me reconcilio, estou na presença dele, mas você precisa permanecer, né? Permanecer firme. Além disso, a Bíblia deixa claro que todos os homens, independente de sua raça, língua, nacionalidade ou qualquer característica, absolutamente todos necessitam de se reconciliar, né, com Deus. Por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo explica que tanto os judeus quanto os gentios são reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Nós também fomos
reconciliado através de Cristo Jesus. Como? Deus enviou seu Filho, né? E através de Jesus, ele vem à Terra, vem ao mundo, né? E através da sua morte, através da cruz, nós nos achegamos a Ele e nos reconciliamos com Ele. Amém? Então você vai procurar uma resposta dessa reconciliação se achegando diante de Jesus, se achegando diante de Deus. A reconciliação é você se chegar perto dele, se aproximar dele e confessar, né, os seus erros, reparar os seus erros, reparar as suas falhas diante de Deus. E é através da oração. Davi, ele errou, ele falhou, ele pecou, ele fez algumas coisas que não deveria, né? Mas ele teve um momento de reconciliação com Deus, se achegou diante de Deus e falou: Senhor, eu pequei, eu errei, né? Então, assim, nós temos essa oportunidade de chegarmos, né, e levarmos a Deus e falar: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero fazer uma nova aliança contigo. O pecado nos separou de Deus, ou o pecado nos separa de Deus, né? E quando nós percebemos que esse pecado nos leva a separarmos de Deus, é um problema sério. Né? É um problema sério porque se você não tiver força, se você não tiver uma convicção, né, de se chegar diante de Deus e confessar suas falhas, os seus pecados, é perigoso você morrer. Morrer não fisicamente, mas morrer espiritualmente e retornar ao mundo, e perigoso você não retornar para Cristo Jesus. Então tem que tomar muito cuidado. O pecado nos separa de Deus. Vamos ver? O pecado trouxe sérias consequências para a humanidade. O mais grave delas é de onde todas as outras consequências resultam. Foi a separação entre o homem e Deus. Isso significa que, por causa do pecado, o relacionamento entre Deus e o homem foi destruído. É fácil entendermos isso quando sabemos que, basicamente, o pecado e a transgressão da lei de Deus. Ou seja, se nós formos ver, eu gosto muito de usar essas partes, né? Porque a gente chega num ponto que a gente vê como assim que o pecado nos leva à desobediência, né? Você não obedecer a Deus, você vai se afastando de Deus. A desobediência já começa, né? Essas transgressões já começam do alto, né? Aonde nós vemos que Satanás não queria obedecer a Deus. O que aconteceu? Ele foi lançado fora dos céus. Aí nós vamos lá para Adão e Eva, né? Deus criou o mundo, criou tudo, criou o homem, criou a mulher, mas ele chega diante deles e fala: de todas as frutas você pode comer, mas menos dessa daqui você não comerás. Aí o homem vai, desobedece a Deus mais uma vez, né? E acontece o quê? A desobediência é uma transgressão e é um pecado, né? E aí nos coloca numa condição perigosa. Por quê? Porque Deus, ele não vai se agradar. Ele não se agrada. Deus é totalmente santo e justo e não pode tolerar o pecado. Então isso quer dizer que a culpa pelo relacionamento ter sido quebrado é inteiramente do homem. Então nós vamos ver que aonde eu estava falando de Adão e Eva, a culpa toda não foi de Deus, a culpa foi do homem, né? De não ter obedecido. Então isso quer dizer que a culpa pelo relacionamento ter sido quebrado é inteiramente do homem. Foi o homem que se tornou desobediente e preferiu ser inimigo de Deus, ao ter prazer em transgredir a sua lei. Então você se coloca numa posição de estar com ele,
né? Mas ao mesmo tempo você se coloca numa outra posição de querer conhecer o mundo, ou você já veio do mundo, você conhece a Deus e volta para o mundo, né? Aí o que que acontece? A palavra de Deus fala que ele fica entristecido, né? Por quê? Porque foi quebrada um relacionamento, né? De pai com filho, de irmão com irmão, porque Deus é pai, Jesus Cristo é filho, e nós somos herdeiros e cordeiros através de Cristo Jesus. Então nós vemos que quebra essa aliança. E quando você quebra essa aliança, ele fala: foi o homem que se tornou desobediente e preferiu ser inimigo. Ou seja, quando você quebra essa aliança, você quebra essa confiança, você acaba se tornando inimigo de Deus. E aí ele diz aqui: ao ter prazer em transgredir a sua lei. Ou seja, quando você desobedece, você está transgredindo a lei de Deus. Portanto, depois de ter sido corrompido pelo pecado, o homem se tornou incapaz de, por sua própria vontade, fazer qualquer bem espiritual em relação a Deus. Ou seja, o que realmente dar prazer a um homem morto em sua ofensa e pecado não é fazer a vontade de Deus. É andar em seus caminhos, mas fazer a vontade da sua própria carne. E anda segundo o curso deste mundo. Logo é capaz deste mundo, né? E aí diz, logo é capaz, foi perdida, ou seja, a sua paz foi perdida, né? E o homem desobediente passou a ser merecedor da justiça, da justa ira de Deus. Em Efésios 2, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, eu sempre falo isso, se prega muito Deus bonzinho, né? Mas esquece que Deus também tem o seu momento, né, de corrigir e até mesmo de olhar para a vida que não quer nada com Deus. E nós estamos vivendo um tempo, né, sobre isso. O ser humano virou as costas para Deus. O ser humano não quer obedecer a Deus, querem viver a sua própria vontade, querem andar no seu próprio caminho, né? Com as suas desobediências, fazendo tudo que acha que está certo e na verdade estão tudo errado, né? E aí está transgredindo, né? Como foi falado aqui, o pecado da transgressão da lei, ou seja, desobediência a tudo aquilo que Deus nos ensinou. E nós estamos indo por um caminho, se nós observarmos, que estamos vivendo esse tempo. As pessoas perderam o temor a Deus e anda em seus caminhos, mas, né, e fazem a vontade da sua própria carne, andando segundo o seu curso desse mundo, ou seja, andando no curso do mundo. O mundo manda, o mundo fala e as pessoas vão. É como moda, né? Se um usa um vestido vermelho, o outro vem e usa o vestido vermelho. Se um usa calça rasgada, o outro vai e usa calça rasgada. Então o mundo está desse jeito. O que passa para o ser humano hoje é um mundo totalmente, aparentemente livre, né? E na verdade não é. Diante de Deus, é um mundo que te leva a ser prisioneiro, né, do pecado. Ou seja, deixa de fazer a vontade de Deus. Pela cruz, Cristo houve uma reconciliação com Deus. Ou seja, pela cruz de Cristo houve uma reconciliação com Deus. Através da morte de Cristo Jesus, nós vemos que houve uma reconciliação com Deus. Através desse sangue derramado, né, através dessa entrega de Cristo Jesus na cruz, nós podemos ter essa oportunidade de reconciliação. Reconciliação significa fazer as pazes, ou seja, restabelecer a paz.
Na Bíblia, o verbo reconciliar e seus conectos traduz um termo grego que era pregado, inclusive para se referir a um ajuste de valor numa transação comercial, ou para falar da troca de moeda, de valor. Equivalente. Passando ao contexto do relacionamento, esse termo traz o sentido de voltar a ter o favor de alguém ou estabelecer um estado de harmonia anterior, no sentido de restaurar uma condição favorável que foi perdida. Então fica claro que o homem precisa de reconciliação com Deus por causa do pecado. Ele havia perdido o favor divino e passou a estar debaixo da sua ira. Sempre falando sobre a ira de Deus. Se nós formos falar aqui sobre a ira de Deus, nós vamos ver que Deus se irou com Adão e Eva, né? Porque eles desobedeceram e expulsou eles do jardim do Éden. E com essa desobediência, o Senhor se irou, né? E ele vira e fala para a mulher que ela sentiria dor de parto. E também houve uma outra ira de Deus que foi sobre a serpente, né? Que ele vira e fala que não andarás em pé, mas sim rastejará. Né? Então ali Deus se irou com Adão e Eva e colocou eles numa situação gravíssima, né? Diante da desobediência. Então aqui se fala que precisamos reconciliar, precisamos. Porque a ira de Deus virá sobre as nossas vidas. E a ira de Deus está vindo aí. O mundo todo está sofrendo a ira de Deus. E isso é a palavra de Deus se cumprindo. Né? É tanto que ele fala, por causa do pecado, ele havia perdido o favor divino e passou a estar debaixo da sua ira. Mas ainda havia um grande problema. A situação do homem era tão terrível que não havia nada que ele pudesse fazer para restaurar novamente o seu relacionamento com Deus. Havia um valor a ser ajustado que o homem jamais poderia pagar. Então, a única forma para que houvesse uma reconciliação com Deus novamente era ser o próprio Deus providenciando esse pagamento. Ou seja, que foi através de Cristo Jesus. Vamos lá. A ira de Deus. Deus pega e fala que vai acabar o mundo com água porque o povo não queria obedecer, o povo queria andar nas suas vontades, com as suas próprias pernas, porque Deus, né, para eles já estava já sem situação para Deus, né? E aí o que acontece? Deus vai e pede para que Noé crie aí a arca, né? E essa arca foi criada e foi feita, né, essa arca. E interessante que o homem, com tudo isso que Deus fez para mostrar para eles que ele era Deus e ele estava irado, estava com muita ira, né, e falou que iria acabar o mundo com água, e o povo não acreditou. Riram da cara de Noé, zombaram da cara de Noé, né, ele construindo aquela arca lá, e Deus se ira e manda um dilúvio, né, sobre a terra, e ainda dá oportunidade, né, para que eles pudessem entrar na arca. E aí, interessante que o ser humano em si não obedeceu a Deus, mas os animais obedeceram a Deus. O interessante é aqui, né? O ser humano não quis dar ouvido à voz de Deus, mas os animais ouviram a voz de Deus e foram escolhidos os casais e ali entraram na arca e viveram ali por muito tempo ali dentro daquela arca até as águas se baixar. E muitas milhares e milhões de pessoas morreram, né? E aí tudo começa de novo com a vida de Noé. Ou seja, nós vemos a ira de Deus. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo,
nós vamos ver a ira de Deus também, como está acontecendo em vários lugares. Chuvas, terremoto, né? Tsunamis invadindo aí a cidade, tá aí, tá mostrando, a palavra de Deus está mostrando. Por quê? Porque Deus está irado com o pecado do homem. Ou seja, aí nós precisamos entrar no consenso. Por causa do pecado, ele havia perdido o favor divino e passou a estar debaixo da sua ira. Mas havia um grande problema. A situação do homem era tão terrível que não havia nada que ele pudesse fazer para restaurar novamente. Ou seja, o único jeito de fazer a restauração e reconciliamento, né, com o Senhor foi através da vida de Jesus. E é nesse ponto que entra o sacrifício expiatório de Cristo. Jesus Cristo assumiu o lugar dos pecadores diante do juízo de Deus, pagando a dívida que lhes era devida. Ele se fez pecador por nós, assumiu a posição que cabia ao homem por ter transgredido a lei de Deus, ou seja, ele pagou um preço por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aí vem a bondade de Deus, né, enviando o seu Filho Jesus Cristo, né, para ser sacrificado pelos nossos erros, pelas nossas falhas, para nós chegarmos a termos um arrependimento e termos uma reconciliação com Deus. E através de Jesus Cristo isso aconteceu. E aí você pode procurar em 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:13, né? E aí você vai encontrar aí as mensagens aí através dos versículos. Então ele cancelou, né, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-nos na cruz, ou seja, Jesus Cristo, né, ali na cruz, sendo levado àquela cruz, e ali fica as nossas falhas, os nossos pecados. Aí você fala assim, mas se ele morreu na cruz, né, pelos nossos pecados, as nossas transgressões, por que nós erramos e falhamos? É porque você perdeu o temor a Deus e não reconheceu a morte de Cristo Jesus naquela cruz. Não reconheceu, porque se no momento que você reconhece a morte de Cristo Jesus por nós, você vai falar, poxa vida, alguém morreu por mim, pagou o preço pelos meus erros e os meus pecados, né? Então eu tenho que me colocar na posição de reconhecer, né, que alguém morreu, alguém morreu naquela cruz, ou seja, reconhecer e reconciliar. Se nós formos ver, Jesus, quando foi crucificado, havia pecadores ao lado dele. Jesus não era pecador, mas havia um do lado e outro do outro, da direita e da esquerda, né? Estavam ali. Mas um reconheceu, né? Um reconheceu e chega diante do Senhor e fala, Senhor, lembra de mim, né, quando tu entrares na cruz. Ele reconheceu e ainda falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Olha só, ele fala, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. E ele chega para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no céu. E o Senhor, naquele exato momento, reconheceu que aquele homem estava reconhecendo ele como Deus, né? E aí o Senhor fala, hoje mesmo tu estarás comigo. Olha que maravilha. Hoje mesmo tu estarás comigo. Então nós vemos aqui que esse pecado, em todas as situações, é desobediência. Quando nós desobedecemos, tá lá os 10 mandamentos, né? E aí tem os 10 mandamentos para você obedecer, nem os 10 mandamentos, nem acho que nem a metade, nem um terço dos 10 mandamentos o povo está cumprindo.
E se nós formos ver, é isso mesmo que tem acontecido, né? Então, nós vamos ver aqui. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que a história da redenção provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu um ministério de reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da redenção. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ou seja, Deus, né, concede o seu Filho para vir à terra, morrer pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, para que nós possamos reconhecer a Cristo Jesus e reconhecer a sua morte, para que nós possamos nos reconciliar através de Cristo Jesus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E por isso temos que ter paz. Amém? Quando falamos de Cristo e a nossa reconciliação com Deus, estamos afirmando que em Cristo a graça de Deus é restaurada aos pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança nele, ao compreender a sua morte expiatória. Aquilo que eu acabei de falar. Reconhecer, né, que Cristo Jesus morreu pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e nós temos a oportunidade de reconciliar. O que Deus está falando aqui para você, meu irmão, minha irmã, você que está afastado, que você está fraco, Deus está falando para você. Você tem a oportunidade de se reconciliar com Cristo Jesus. Né? Estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo um momento, né, de Cristo voltar, abrir as portas e vir com seus anjos, né, e levar a tua igreja. O Filho de Deus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. E então, uma vez tendo sido reconciliado, os remidos agora têm paz com Deus. Ou seja, quando nós reconciliamos com Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. É isso que a Bíblia diz. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1. Ou seja, se nós temos a oportunidade de reconciliarmos com Cristo pela sua morte na cruz, pelo seu derramamento no sangue, pelo seu sofrimento, irmãos, é só você, meu amigo, minha amiga, você que lê a Bíblia, você que tem um pouco de conhecimento da Bíblia, não tem outra coisa, não tem outra solução a não ser reconhecer que Cristo Jesus morreu por mim e por você. O motivo e a fonte dessa paz é o próprio Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreve, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio da sua carne. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizades. Efésios 2, 14, 16. A palavra de Deus, ela nos coloca nessa posição. Perceba que Paulo não apenas diz que Cristo estabeleceu a paz entre Deus e os homens, mas também uniu em um só corpo dois povos que estavam separados, judeus e gentios. Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio desses dois povos. Agora, pelo Evangelho de Cristo, o Espírito Santo reúne na esperança do Pai, tanto os judeus quanto os gentios, a reconciliação com Deus pela obra de Cristo,
foi completa. Definitivamente, nenhum povo foi excluído. Ou seja, todos os povos têm a oportunidade de ter um reconciliamento. Aqui nós vemos que houve um reconciliamento entre dois povos, né? Os judeus e os gentios. Deus deu essa oportunidade. Assim, todos aqueles que receberam a Cristo como seu Redentor mediante a fé fazem parte de um novo templo espiritual, edificado para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 e 22. Reconciliados com Deus por sua união com Cristo, aqueles que eram inimigos de Deus agora são chamados amigos. Aquele que era filho da desobediência agora são chamados filhos de Deus. 1 João 3, 1. Essa reconciliação é tão perfeita que Cristo, pelo Espírito, o próprio Deus, habita naqueles que foram reconciliados. Ou seja, você tem uma oportunidade de se reconciliar com Cristo Jesus. Você tem a oportunidade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou aqui para me reconciliar contigo. E eu digo para você, meu amado, não tem coisa melhor do que você andar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você reconhecer em Cristo Jesus que Ele é o único caminho sobre a sua vida. A verdade e a vida é Cristo Jesus. Então, eu peço a você que está nos ouvindo, que está afastado, né, que não tem ido à casa do Senhor por algum motivo, né, eu peço a você, reconcilie com o Senhor, né? Entregue a sua vida novamente, chega para Ele: Pai, pequei, errei, tive no mundo, pratiquei coisas que não deveria, mas eu estou diante de Ti para receber de Ti esse perdão, né? E ter uma nova comunhão, um novo relacionamento contigo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a você, meu irmão em Cristo Jesus, você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita. Eu tenho muitas pessoas aqui que são espíritas, são católicos, que ouvem as mensagens aqui do Cantinho do Sofá. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu peço a você que curta, compartilhe essa mensagem para aquela pessoa que você acha e merece ouvir essa palavra. Eu quero que você semeie daí e nós vamos ganhando almas para Cristo Jesus. Que Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que essa palavra seja como uma flecha penetrando no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida dos nossos amados irmãos, pela vida daqueles que vão ouvir, que estão ouvindo, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, que eles possam, Senhor meu Deus, receber essa palavra e saber que ainda tem oportunidade, ó Pai, de se achegar a Ti, de ter essa reconciliação diante de Ti. E eu creio, Pai, que o Senhor está falando com os Teus servos, está falando com as Tuas servas. Eu creio que o Senhor está falando com Job, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a trabalhar nesses corações para que possa haver um arrependimento, que possa haver uma reconciliação com Cristo Jesus. Senhor, trabalha na vida de cada um. Quebra todo laço, quebra toda potestade, lança por terra, ó Pai, todo impedimento que impeça dessas vidas chegar diante de Ti. O momento é de chegar diante da Tua presença, Pai. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja na vida de cada um, de cada família, de cada lar, que essa mensagem venha entrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em segunda-feira, nós estaremos aqui de novo para trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Fique na